Olá, pessoal. Então, nós estamos seguindo a nossa aula de prática jurídica 13.5, que é empresarial. Hoje, a nossa atividade ela vai ser uma contestação, tá? E envolve três situações empresariais, né? Tem um representante comercial, tem uma empresa envolvida e tem mais um hotel que é uma outra empresa também, tá? Então, é essa situação que nos envolve hoje. Então, é uma contestação, que é uma peça ainda que a gente não fez, tá? Essa peça, sempre que a gente vai trabalhar a contestação, a gente precisa pensar nas defesas processuais. O que são as defesas processuais? Quais são os problemas que a gente tem do ponto de vista formal, tá? Que eu diria para vocês do ponto de vista do processo, e daí aquilo que nós chamamos as defesas preliminares, ou as preliminares, né, da contestação. Então, quando nós trabalhamos as preliminares, a gente está trabalhando com questões e problemas do ponto de vista processual, tá? Então, fiquem atentos, porque tem problemas de ordem processual, e eu dou um esquema para vocês irem trabalhando e ir exercitando, que eu acho que isso ajuda bastante, né, no desenvolvimento das peças. Então, eu vou agora compartilhar e apresentar o caso para vocês. Tá? Então, aqui nós temos o caso 4. Na sequência, eu já deixo ele disponível também, tá? Então, é uma situação que Pedro Afonso da Silva, ele é representante comercial autônomo, né? Então, o representante comercial, ele sempre tem uma relação cível, né, com a própria empresa que ele representa, ele tem um contrato. Ele esteve por 5 vezes no Hotel Princesa da Serra, na cidade de Nova Petrópolis, entre dezembro de 2019 e fevereiro de 2020, 2 vezes no mês de dezembro e uma vez, né, nos demais meses, tá? A trabalho. Em cada pernoite, Pedro, domiciliado em Gravataí, assinava um documento comprovando que havia utilizado o serviço do hotel, onde constava somente a data e o valor da diária, R$200, tá? Não adimplida tal obrigação, ajuizou o hotel em 10 de março de 2021 ação condenatória contra, né, deixa eu ver, né, ação condenatória, tá? O hotel pleiteou o valor do débito acrescido de multa de 10%, tá? A petição inicial não trouxe procuração, então é importante que vocês fiquem atentos a essas informações, tá? Quando que ele esteve no hotel, quando que foi ajuizada a ação. Considerando essas informações, elabore a contestação de Pedro Afonso da Silva e da empresa Petros, né, Limitada, em uma única petição. Considere também que a audiência de conciliação, né, ocorreu no dia 8 de setembro e não houve composição, tá? A contestação deverá ser protocolada e datada no último dia, tá? Então, até para que vocês comecem a trabalhar também aqui a questão dos prazos, tá? Lembrando que os prazos, meus amigos, a gente conta sempre em dias úteis, tá? Dias úteis, e cuidado aí com sempre 15 dias, exceto embargos, né, de declaração, que são 5 dias, tá? Os demais dias, os demais situações, no âmbito civil, são de 15 dias, tá? Então, é sempre importante a gente trabalhar o endereçamento, ver aonde que a comarca, então, o que eu tenho que trabalhar na contestação? Endereçamento, tá? É o mesmo endereçamento da inicial. Como a gente não tem a inicial aqui, a gente precisa ver onde é que foi distribuída a inicial, em que comarca, tá? O número do processo, eu não tenho o número do processo, então, mas é importante colocar, claro, hoje tudo é eletrônico, não há mais necessidade, mas a gente coloca em função das peças da ordem.
a qualificação das partes, né? Por exemplo, as partes já estão qualificadas. Lá eu posso apenas colocar o nome, já qualificadas, ou fazer toda a qualificação completa, tá, gente? Principalmente da empresa e do Pedro ali, que eu não tenho ainda, pode não ter alguma qualificação na inicial, tá? Então, é da ação condenatória proposta, né? Quem está propondo. Então, eu estou colocando aqui para vocês uma ideia base, aquilo que eu ia dizer, um esqueleto, né, da contestação, tá? Deixa eu ver, vamos um pouquinho mais adiante. Depois, a gente precisa trabalhar, quando que eu vou pensar a contestação, o primeiro ponto eu tenho que trazer, que é a síntese da inicial. Eu preciso relatar, trazer quais são os fatos trazidos na inicial. Daí, meus amigos, aqui a gente tem algumas coisas, tá? O primeiro ponto, a empresa Petros, ela não assinou, ela não participou da relação material, tá? Então, quem é que participou da relação material, tá? Então, isso é importante, e daí vocês cuidem, por favor, ali a extinção do feito em relação à empresa Petros, tá, gente? Então, eu coloco sempre sem resolução de mérito, porque ela não faz parte, ela é ilegítima para estar no polo passivo, tá, gente? Então, vocês cuidem esses pontos, tá? Nós vimos também, gente, que na inicial não tem procuração, então há um defeito de representação, há uma falta de procuração, tá, gente? Então, por favor, apontem, tá, isso também. Eu vou abrir aqui o Código Civil para mostrar uma outra situação para vocês. Nós vamos lá no artigo, eu estou compartilhando a tela com vocês? Para mim, não. Desculpa, e vocês não me apontaram aqui e eu não estava com... Opa, aqui tá, deu um erro. Deixa eu só tentar de novo. Tá. Então, nós voltamos, tá? Voltamos aqui para que eu fui apontando a história para vocês, tá? Então, este é o caso, né, que eu acabei de apresentar para vocês, depois vocês tem ele disponível lá no AVA, tá? Então, a história está aqui toda, a petição, o caso, tá? A situação, né, que Pedro se hospedou num determinado hotel, o hotel está ali o nome dele, tá? Não pagou, e depois de um ano o hotel ajuizou uma ação cobrando, né, acrescido de multa, tá? Então, é importante que vocês vejam que a empresa, tá? Ela, Petros, que está situada em Canoas, tá? E o processo ele foi distribuído também na comarca de Canoas, tá? Então, isso é bem importante, tá? Essa situação, tá? Daí o que eu falei para vocês, embora tenha sido distribuído em março, apenas em setembro agora que aconteceu a audiência de conciliação e não houve composição, tá? Depois, na sequência, que eu passei a mostrar para vocês e falar dos pontos que precisam ser trabalhados na contestação. O endereçamento, o número do processo, qualificação das partes, principalmente dos réus, que a gente não tem todas as informações no processo. Lembrem que nem sempre a gente tem todas as informações, tá? Mesmo não tendo todas as informações, a gente precisa colocar todos aqueles pontos. A parte autora, ela já está qualificada, daí não há necessidade, tá? E daí aqui eu estou trabalhando os pontos que a gente vai desenvolver na contestação, tá? Então, o primeiro ponto é a síntese da inicial, que a gente traz os principais pontos lá da história, tá? Depois, a gente também vai trabalhar aqui algumas situações. Quais são as situações que a gente vai trabalhar? Da questão da ilegitimidade passiva da empresa,
porque a empresa Petros, ela não fez parte no caso da situação, tá? A empresa, ela não se hospedou, é representante da empresa, agora é representante comercial, que é um profissional autônomo, tá? Então, a relação material é apenas entre o hotel e o Pedro, tá, gente? Então, por isso que a gente vai trabalhar a ilegitimidade passiva, indicando entre quem aconteceu a relação material, e aqui, principalmente, meus amigos, sempre apontando os artigos do próprio Código Civil, Código de Processo Civil, que dizem, né, da questão da preliminar, da legitimidade passiva, tá? É uma preliminar, e quando há esta preliminar, o processo ele tem que ser extinto sem resolução de mérito, tá, gente? Então, esses artigos, o 485, inciso 6º, e 337, inciso 11, eu acho que não está certo, o inciso aqui do Código de Processo Civil. Só um minutinho para eu mostrar o artigo 337. Eu acho que é o 4º. Deixa eu ver. Ilegitimidade passiva. É o 11º inciso, tá ok. E aqui no Código Civil, depois a gente já vai voltar aqui para trabalhar esta situação, tá? E lembrem que eu falei para vocês que há um defeito de representação. E o CPC, ele diz o seguinte, olha, para postular em juízo, você precisa do quê? De algum documento, e esse documento é a procuração, tá? Então, sem a procuração, eu só posso em em algumas situações extremas, por exemplo, para não perder um determinado prazo, quando for alguma situação urgente, tá? Somente nessas situações. E daí, meus amigos, a gente traz aqui o artigo 321 do Código de Processo Civil, que ele vai dizer o seguinte, que o juiz, numa primeira situação, você precisa colocar todos os documentos, tá? O 320 e o 321, eles vão dizer o seguinte, olha, primeiro, a petição inicial, ela deve ser instruída com todos os documentos necessários, e a procuração é o 320, tá? E a procuração é um desses documentos indispensáveis, tá? Ó, 320. E se a parte não o fizer, tá? Quer dizer, o processo pode ser extinto, tá? Se a parte não o fizer, tá? Então, por isso é bem importante vocês trabalharem essas duas preliminares. Então, a gente está trabalhando uma contestação e a gente está trabalhando o quê, meus amigos? Defesas preliminares e defesas de mérito, tá? E daí aqui, meus amigos, tá? A questão da prescrição. A prescrição não é direito formal, processual. Prescrição é direito material, tanto que ela é trabalhada aqui no Código Civil, tá, meus amigos? Aqui é o artigo 206. 206, olha aqui, ó. É 1 ano, tá? O prazo. E daí o que acontece aqui, ó, gente? Se a gente voltar um pouquinho ali na história, quando é que Pedro ele esteve hospedado? Dezembro de 2019 até fevereiro de 2020. E quando é que o TELA entrou com a ação? Março de 2021. Então, percebam que o prazo, né, para cobrar já está prescrito. Então, preste atenção nesses detalhes, tá? Deixa eu ver aqui mais, tá? Deixa eu ver aqui para vocês o que está. Tá na questão do mérito, tá? Então, se está prescrito a situação, vejam que é possível, deixa eu ver aqui, eu coloquei o
485, acho que é o 487. Deixa eu só confirmar aqui. 485. Não, é o 487, tá? É o 487, então deixa eu já fazer a correção aqui, que é o 487, tá? E também aqui a questão do descabimento da multa. Por quê, meus amigos, tá? Há apenas um contrato verbal, né? Quer dizer, não tem nada escrito, né? O princípio da legalidade, o princípio da boa-fé objetiva. Como é que ele está cobrando multa de 10% se não há um contrato estabelecido, tá, gente? Não há só o documento, só lá assinado o valor da diária de 200, que é o que efetivamente estava lá colocado, tá, gente? Então, aqui a questão do, né, e tem os artigos aí para que vocês possam trabalhar, é apenas, né, um contrato verbal, não tem nada estabelecido em termos de multa, tá? Nos pedidos, tá, vocês lembram que tem 2 preliminares, e é importante vocês trabalhar essas preliminares, tá? E também o mérito, o que a gente, né, busca no mérito, tá? O primeiro ponto, né, improcedência, em função do quê? Da situação estar prescrita. Não estando prescrita, a gente faz um pedido subsidiário, porque no direito a gente não deixa nada em aberto, tá? O afastamento da multa, caso não for reconhecida, o que, gente? A prescrição, tá, gente? A questão do ônus da sucumbência, provar o alegado, né, todas as situações, e aqui, né, se vocês é empresa, então a questão da gratuidade depende da renda, depende, né, das situações, de um modo geral, eles não se encaixam aqui na questão nem a empresa, nem no caso Pedro, na questão da gratuidade, até por isso que a gente não coloca, tá? Então, essa é a atividade que vocês têm para esta semana, eu já vou liberar aqui para que vocês possam visualizá-la, tá? Então, se tem alguma dúvida específica, eu fecho a gravação, daí para depois vocês, né, perguntarem, né, para não ficar muito tempo o vídeo, tá, gente?